O Tudo é Pauta de hoje tem a honra de receber o meu amigo Guilherme Magalhães, que é um A honra é empreendedor minha. social, um grande conhecedor de cultura e, na minha visão, um dos maiores filósofos que eu conheci na minha vida. Eu nem estudei filosofia. Mas a filosofia ela é isso, ela é livre e libertária. Recentemente a gente conversava com o maior filósofo vivo do mundo e ele falava exatamente dessa questão da democracia da filosofia e como ela permeia os conhecimentos. E muitas vezes, Gui, quando a gente está conversando, eu sinto que você é esse filósofo, ainda que com um tom muito orgânico, mas você é um filósofo do conhecimento, da paixão, do amor, aguerrido com aquilo que você faz e, acima de tudo, alguém que tem uma marca super importante para mim. É um cara de uma grande autoestima. Autoestima? Autoestima, Eu? positivista. Mas eu acho que isso é uma escolha até de certa forma egoísta, né? Se você tem que escolher o copo meio cheio ou meio vazio, é melhor escolher meio cheio, né? Nem que seja por egoísmo, né? A vida é curta, né? É, Eu fico pensando nessa história da filosofia, né? A gente, infelizmente, filosofia acaba. Eu fico com medo de falar a palavra filosofia porque, né, é um termo específico, né? Quem estuda filosofia sabe muito bem do que eu estou falando, né? Quem não. Assim, eu me sinto inadequado falando sobre filosofia, o que eu, assim, porque eu fico com medo de ser mal interpretado. O que eu gosto de pensar é no conhecimento que não pode ser acumulado. Porque, por exemplo, a matemática. De repente, né, quando Pitágoras inventou o teorema dele, isso era uma coisa, né? É ele e meia dúzia ali que conseguiam entender aquilo na época. E hoje em dia, no ginásio aí, quer dizer, hoje em dia, não sei como é que chama o ginásio, mas Tá tudo o tão confuso. pessoal, o pessoal é que mudou tudo, eu sou velho, né? É, eles sabem, sabe? Adolescente sabe o teorema de Pitágoras e aplica tranquilamente, sabe? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa e tudo bem. Mas a inteligência emocional, por exemplo, não é cumulativa, né? Você aprender a lidar com todos os seus sentimentos, os sentimentos dos outros, tentar fazer o melhor disso. Como é que você passa isso de geração para geração? É Então, muito nesse difícil. ponto, eu quero te. Aí a gente vamos pegar daqui. Essa coisa da inteligência emocional, do que passa, você que é um conhecedor de arte e que tem essa relação com o mundo das artes, da produção dos eventos e que olha de perto, não só de uma visão profissional, mas também pela paixão, a arte ela cumpre esse caminho de ajudar a passar as histórias, de ajudar a mostrar as histórias, de sustentar. As pessoas não sabem, né? Mas a arte ela tinha uma finalidade prática, né? Eu estou falando da arte, não é do Renascimento, do pré-Renascimento, não. Estou falando já do auge do Renascimento, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, as estrelas mesmo, sabe? A Mona Lisa é indiscutivelmente a pintura mais famosa do mundo e Leonardo quem pintou ela. Então estou falando assim do auge, né, do Renascimento. Na Guilda de Florença, que Michelangelo fazia parte, por exemplo, o primeiro mandamento da guilda, ou seja, né, o sindicato, né, onde eles se organizavam, né, era o objetivo da arte é retratar cenas bíblicas para a população. Ah, quando a igreja, né, na Idade Média, um poder enorme, né, sobre a Europa toda e a religião, né, onipresente também. Como é que você passa a palavra que estava escrita para 99% da população que não sabe ler? Esse era o desafio. Precisava de um símbolo. Na Idade Média, a arte morreu. Essa arte, por exemplo, pegar Vênus de Milo, a Vitória de Samotrácia, né, esses trabalhos que, né, estou pegando os mais famosos, né, para até hoje a imitação da realidade, a mímese desses trabalhos é vista como, né, extremamente sofisticada, encantadora, delicadíssima. Como é que o cara, né, na Grécia Antiga conseguia, né? Enfim, eles conseguiam, né? Eles conseguiam. E por que isso foi esquecido? Porque depois da queda do Império Romano veio das trevas, sabe? Toda a cultura foi esquecida.
Então a gente chama de renascimento, que é realmente um renascimento. Renasceu de verdade. Renasceu de verdade. Isso, a técnica de imitar a realidade tinha sido esquecida. Então imagina, no mundo em que ninguém mais sabia essa técnica, e já se, né, durante a Grécia toda essa era altamente dominada, essa técnica, como é que a gente faz? A gente tem que mostrar para o pessoal que não entende, eles entram aqui na igreja, só na hora que tiver alguém falando, eles entenderem. Como é que a gente, né, passa para eles a palavra? Então veio a ideia de retomar a pintura, né? Ela nunca foi totalmente esquecida, mas o refinamento Mas foi foi a embora. primeira grande arte, foi a pintura. Tudo E a começa com a escultura pintura. também, não, a escultura também, né? A escultura é muito intuitiva também, né? Você pegar uma bola, né, com 2 buracos, você já olha, e 2 olhos, sabe? Tem esse paralelo, né? Tem um poder de comunicação. A mimesis, como o nome diz, ela imita a realidade. Então não tem nada mais forte para ensinar. Quer dizer, o mais forte mesmo seria a realidade, né? Você quer, enfim, eu tenho um filho de 7 anos, imagina, se eu quiser, né, a mimesis seria, a realidade seria, meu filho, eu quero te ensinar a respeitar o fogo, pego a mão dele, boto no fogo, ele se queima, aprendeu, nunca mais vai botar a mão no fogo. Só que isso é brutal. Então o que a gente faz? A gente mimetiza a realidade, né? Ou a gente pega uma coisa que não está tão quente, ou a gente simula, sabe, alguma coisa para ele se assustar, e a gente mimetiza a realidade para passar uma lição. E a gente percebe que no Brasil os núcleos sociais, comunitários, que mantêm aquecido a memória cultural, como por exemplo alguns quilombos, regiões indígenas, enfim, os núcleos da sociedade que mantêm aquecida essa memória e que trabalham ela, independente de investimentos ou não, são sempre núcleos de pessoas que fazem exercício do pensamento mais apurado, maior envolvimento com a sociedade, a comunidade local, que tem perspectiva de desenvolvimento diferenciado dos demais. E no meu entendimento, Gui, isso só prova a influência e a importância que o processo cultural exerce sobre o ser humano e sobre a sociedade como toda organizada. E é tão lamentável que no nosso país a gente ainda esteja brigando para consolidar a cultura como um objeto de importância da sociedade e como um instrumento de contribuição até para a economia. Claro. A nossa cultura, a gente se... Como eles chamam mais força bélica, né? Parecia que a cultura também era melhor, né? Tudo era melhor, porque o cara entra matando todo mundo, né? E vai impondo a cultura. Então, assim, a gente virou como se fosse uma Nova Europa. Sabe aquele condomínio na Barra Nova Ipanema? Eu vou dizer assim, a gente é uma Nova Europa, sabe? Não é. É outra coisa. A gente não tem nada a ver com a Europa, sabe? Você imagina que se você pegar nenhuma indústria produtiva hoje que tem um produto, coloca no mercado esse produto e em uma semana vendeu 3 milhões de unidades desse produto. Mas a indústria do cinema coloca um filme e em uma semana vende 5 milhões de unidades de ingresso. Eu não estou julgando valor dentro das artes quem é mais importante, mas não tenho dúvida nenhuma que em termos de poder, o cinema é quem manda, num planeta, quem forma o inconsciente coletivo E hoje até da aqui no nosso população. país hoje. Não, no planeta inteiro, quem forma o inconsciente coletivo. Os Estados Unidos não é hegemônico por causa do poderio militar. Os Estados Unidos é hegemônico porque ele consegue vender o American Way of Life da forma... A gente paga para doutrinarem a gente, né? A gente paga para eles ensinarem a gente a admirá-los e querer comprar os produtos deles, né? Assim que o cinema começou, eles tiveram a humildade ou a inteligência de ver o seguinte: enquanto estava a vanguarda na literatura, né, abrindo várias trilhas novas e interessantíssimas, e o cinema na Europa pega esse caminho, né, experimental, autoral, os Estados Unidos vai estudar os clássicos. Mas então essa história do... Pois é, eu estava falando do mito, a gente fica muito com esse pensamento, né, herança grega, ocidental, mas depois da União Soviética,
os estruturalistas russos começaram a pesquisar o outro lado, né? Pesquisar todas essas fábulas. Sei lá, vou falar aqui pra gente a mais famosa de todas, a fábula do patinho feio, né? Como é que a gente escuta essa história, né? Ou não, melhor de todas, a que minha mãe contava pra mim, acho que a sua mãe contou pra você, não teve uma mãe que não contou pro seu filho. A história do... Cada um usava um bichinho, mas é o lobo, né? E Sim. o cordeirinho que ele fica brincando. Ah, o lobo tá aqui. Aí todo mundo vai lá, o lobo não tá. Aí uma hora que o lobo tá lá mesmo. Por que a gente conta essa história? A gente conta essa história porque criança, para chamar atenção, às vezes, chega e fala: ah, olha eu aqui, não sei o que, eu vou pular daqui, da varanda. Vai que um dia ele pula, né? E morre, né? Enfim, a gente quer ensinar que o perigo real existe e que você não deve soar o alarme falso, porque isso vai te atrapalhar na sua vida. Então, assim, a gente quer passar uma lição. Como essa, existem inúmeras outras lições que a gente precisa, porque a gente é um animal coletivo. A gente precisa ter regras de convivência, a gente precisa passar essas regras de convivência. A tragédia, e depois o drama, né? O drama é filho da tragédia, né? As fábulas e a arte, principalmente nesse período renascentista, até a queda da igreja, a diminuição do poder da igreja, a ascensão da burguesia, o objetivo é sempre o mesmo, é ensinar. Você quer passar uma lição, você quer ensinar, você quer evitar um problema que já aconteceu várias vezes, que ele tende a se repetir, você quer evitar isso. Então, voltando à sua pergunta original, a arte é para ensinar? Na verdade, tudo é para ensinar, né? Porque a gente precisa passar o nosso conhecimento para os outros. E o conhecimento mais sutil de todos, né? Que é essa inteligência de como conviver harmonicamente com os outros, né? A inteligência emocional. Eu, por exemplo, outro dia tentei explicar para o meu filho de 7 anos o que era inteligência emocional, porque eu falei para ele isso, eu falei, ele é muito esperto, e eu fico com medo disso, que eu falei, filho, não fica achando que essa esperteza é o que vai te levar, você é inteligente, beleza, show, parabéns, mas não é isso que vai te fazer ser feliz de verdade. O que vai te fazer ser feliz é você saber perceber o que você está sentindo, perceber o que os outros estão sentindo e tentar fazer o melhor com isso. Aí você usa essa inteligência racional para administrar as emoções que são incontroláveis em você e são incontroláveis no outro, e muitas vezes são indesejáveis, e a gente vai ter que lidar com elas. Não dá para varrer para debaixo do tapete, senão daqui a pouco você está tropeçando e caindo de cara no chão. E aí fica um ser humano mais forte, emocionalmente falando, mais preparado. Quanto mais a gente vê nossas fraquezas, nossas limitações, nossa falta de controle sobre a gente mesmo, mais forte a gente fica. Gui, enquanto você toma um gole de água, eu quero formular uma pergunta aqui para você. Tem um elemento que é tão presente na sociedade humana quanto todos os outros modelos de arte e cultura, mas que a gente percebe que há alguns anos ele vem ganhando espaço, não só nas artes, mas vem permeando uma série de temas e de núcleos sociais, que é comer. Comer, lugares para comer, os lugares para comer, eles hoje se obrigam cada vez mais a estar próximo de um ambiente mais agradável do que confortável. O conforto tem uma outra linguagem, o status da degustação do que é preparado ali agora está muito ligado ao poder visual e, sobretudo, a gastronomia brasileira vem ranqueando mundialmente uma simpatia exatamente que traz nela muita cultura. E aí são os nossos territórios, igual que é o mundo, cada território sua gastronomia, sua história, mas a gente percebe que no Brasil a questão de misturar arte, cultura e gastronomia está mais envolvente, está mais ligada. A gente vai, exemplo, à Bahia, e é muito difícil que você frequente os melhores meandros gastronômicos da Bahia sem desfrutar também da cultura baiana, da arte baiana. Você vá a Minas Gerais e desfrute da gastronomia mineira sem vivenciar a história colonial, respirar aquele espaço. E não é hoje o luxo. O luxo é outra coisa. O luxo é o sabor, a estética visual, que não está mais ligado aos grandes preços, mas é o preço sensitivo e emocional. É isso que vai virar o próximo empreendimento do Guilherme? Falando em
muito macro é exatamente isso, né? A gente tá... Hoje em dia tem muitos... Não dá muito detalhe não, que eu quero ir lá na casa, falar lá da casa ainda. Não, é isso mesmo que você falou. A gente está tentando... Os restaurantes surgiram muito... Eles começaram na Europa, né, nas casas das próprias pessoas, abrindo para pessoas de fora. Quando começa essa jornada de trabalho maluca, né, as pessoas começam a ter menos tempo para ficar em casa, as pessoas começam a ter necessidade de comer na rua, né? Isso, eu acho, no começo não teve uma perda porque era de casa para casa. Com a industrialização foi se tornando muito distante, né, as coisas, e o que a gente quer hoje em dia é reaproximar isso. A gente queria fazer um lugar que fosse como a nossa casa, recebendo amigos para comer lá, mas com todo o lado bom e todas as limitações que uma casa tem. A gente não quer oferecer um cardápio super extenso, sabe? Você vai ter poucos pratos, sabe? Você vai ter poucas opções, mas o que tiver, a gente quer que seja feito com total carinho, cuidado e principalmente sustentabilidade, não só sustentabilidade, né, do meio ambiente, mas sustentabilidade financeira também. A gente quer um lugar com preços baixos, que a pessoa possa vir a toda hora. Não é um lugar que a pessoa tem que se planejar, economizar. A gente quer preços extremamente Vai honestos. ser um espaço gastronômico, embora democrático, de bom nível, de boa qualidade. Acima de tudo, acredito, pela sua pegada, pelo seu bom gosto, bonito, mas democrático. E cheio de arte. E cheio de arte. Exatamente. Gui, quero agradecer a sua presença por Tudo é Pauta. A nossa próxima conversa vai ser no Espaço Gastronômico de Arte, Você vai gostar. Porque aí a gente vai falar diante da pintura alimentar. Quem sabe a gente até compartilha, faz uma comidinha caseira junto. Fechado. Obrigado, meu irmão. Obrigado.